Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. A Inquisição acabou em 1821, há 200 anos. O Estado brasileiro é laico e não cabe ao ministro de Estado da Educação proferir publicamente opiniões de cunho íntimo que ferem a dignidade humana alheia. Parabéns à Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Dr. Humberto Jacques de Medeiros, por agir para fazer cumprir as decisões do STF sobre o racismo e atos LGBTI-fóbicos. A denúncia feita ao STF sobre a fala do ministro da Educação tem respaldo na tese vencedora do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Este é um trecho da carta aberta ao Supremo Tribunal Federal, na qual o presidente da Aliança Nacional LGBTI+, Tony Reis, pede a condenação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia, conforme denúncia apresentada ao STF pela Procuradoria-Geral da República. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa desta semana nós vamos continuar repercutindo a denúncia que a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia. Conversaremos com o presidente da Aliança Nacional LGBTI+, o Tony Reis, sobre a denúncia contra o ministro da Educação e a sua expectativa sobre uma eventual condenação do ministro. Você sabe quantos alunos estão matriculados no ensino superior no Brasil? Será que há excesso de matrículas para esse segmento no país? Quem vai nos ajudar a refletir sobre essa questão é o presidente do Instituto Alfa e Beta e cofundador da iniciativa Base 10, o professor João Batista Araújo e Oliveira. Os acontecimentos dos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, marcaram definitivamente a história das artes no Brasil. A nossa dica cultural de hoje é um presente para você comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna. Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Em carta aberta ao STF, o presidente da Aliança Nacional LGBTI+, pede condenação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia. Na semana passada, nós comentamos aqui sobre a denúncia que a Procuradoria-Geral da República ofereceu ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia. De acordo com a denúncia, o crime teria sido praticado quando, em uma entrevista realizada em 2020 ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro, que é pastor evangélico, relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas e disse que havia adolescentes optando por ser gay. Nesta semana, por meio do site Congresso em Foco, o diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, o Tony Reis, publicou uma carta aberta ao STF pedindo a condenação do ministro com base na denúncia da PGR. Nós entramos em contato com o Tony Reis, que falou com exclusividade para o podcast Educação em Destaque e explicou o que motiva o seu pedido de condenação do ministro. Nós entendemos que retomar esse assunto é muito importante, porque nós estamos tratando sobre o ministro da Educação. O ministro está sendo acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter cometido um crime que é grave. Então, vamos à entrevista com Tony Reis. No texto da carta que o presidente da Aliança Nacional LGBTI+, publicou no site Congresso em Foco, ele já se apresenta, e a gente vai pegar essa apresentação a partir daquele texto. Tony Reis é um homem gay, tem 57 anos, é doutor em educação, mestre em filosofia, especialista em sexualidade humana, pedagogo e professor. Ele é casado com o britânico David Harrod.
há 32 anos, com quem é pai de Alisson, Jéssica e Felipe. O Tony afirma que é católico apostólico romano. Olá, Tony. Inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação no nosso programa. É um prazer recebê-lo para essa conversa. Obrigado, Francisco. Você pode me convidar sempre que você quiser para a gente falar sobre educação, sobre inclusão, sobre direitos humanos, sobre solidariedade e empatia. São os meus temas de discussão, são meus temas de vida e também de estudos. Tony, na quarta-feira, o site Congresso em Foco publicou um texto seu. Na verdade, é uma carta aberta ao Supremo Tribunal Federal, na qual você pede a condenação do ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia, após a denúncia que a Procuradoria-Geral da República ofereceu ao STF contra ele. Qual é a sua expectativa quanto a esse julgamento? Eu sei que a sua localização aí não está muito boa, a gente pode ter interferência aí durante a sua fala, mas vamos tocando mesmo assim. Bem, eu sempre gosto de escrever artigos ou carta aberta. Como serão a decisão de ministros e ministras, eu resolvi fazer uma carta aberta. Até porque a fala do ministro criminosa sobre o ponto de vista de direitos humanos e pela a função que ele exerce no nosso país, eu coloquei, ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa que tem estudos, ele tem um curso superior, ele tem especializações, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele é uma pessoa, segundo todos os pontos de vista, uma pessoa que é uma pessoa atualizada. Mas quando ele faz uma fala que, de forma preconceituosa, discriminatória, ela passa a ser um discurso de ódio. Quando fala que as pessoas são gays porque o pai, a mãe, as pessoas responsáveis estão numa situação de desestruturação. Então isso é generalizar. A gente pode até falar, aquela família teve um problema, ou aquele, mas você generalizar quase 10% da população, você imagina quantas mães, quantos pais, quantos avós escutando o ministro da Educação, que é o ministério mais importante de toda a esplanada dos ministérios. Foi o primeiro ministério criado no nosso país, que é responsável pela educação. Falar dessa forma, ele deve ser condenado, segundo as minhas vivências, segundo os meus estudos, para que seja um exemplo para o país todo. O julgamento tem que ser justo, tem que ser de igualdade e que principalmente seja educativo, para que não se repita esse tipo de questão. Não é uma opção sexual, não é uma questão de princípio, você ser gay, ser lésbica, é uma questão de vivência. Eu não conheço absolutamente nenhuma pessoa que escolheu ser gay, que falou, olha, eu vou ser gay porque eu quero confrontar com os valores ou princípios da minha mãe, do meu pai, da minha igreja, ou do livro sagrado que eu for. Na carta você destaca o que você considera como sendo o mais grave na fala do ministro. Você escreveu, abre aspas, o mais grave nessa fala foi colocar a culpa nas mães, nos pais e nas pessoas responsáveis, taxando-as de desajustadas. Eu gostaria que você comentasse por que você considera esse o aspecto como sendo mais grave na fala do ministro. Quando você faz uma análise que você generaliza, você começa errando. Se eu falar todos os sindicalistas são assim, todas as pessoas negras são assim, todos os políticos são assim, todos os gays são assim, isso é generalizar. Então você já entrou errando. E ele colocar uma culpa na mãe, no pai ou na pessoa responsável, isso é muito grave. Isso pelo cargo, inclusive, que ele exerce na esplanada dos ministérios e no Estado brasileiro. O Estado diz bem claro que ele é para
Respeitar a dignidade humana é para enfrentar todos os preconceitos e não pode haver nenhuma discriminação. Então, ele cometeu ali, desde o artigo 1º da Constituição até o artigo 5º, ele feriu vários artigos da Constituição que ele jurou cumprir. Então, nesse sentido, além de colocar muitas imprecisões, falando que é uma opção sexual, isso é um absurdo. Então, nesse sentido, a gente pede a condenação e que o julgamento seja justo e exemplar e educativo, para que não volte a repetir esse tipo de discurso de ódio. Um outro trecho da carta você afirma, abre aspas, a fala do ministro me fez lembrar da frase de Paulo Freire. E aí, abrindo aspas aqui para Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, fecha aspas. Por favor, Tony, comenta essa frase do Paulo Freire no contexto desse caso aqui que nós estamos discutindo. Como dizia o próprio Paulo Freire, e vários educadores e educadoras dizem, a educação ela é inclusão, educação ela é fundamental. Nós não podemos ter um ministro que faça uma fala deseducativa. Quando a gente está investido com poder, a gente tem que exercer esse poder para educar. Então, e Paulo Freire ele nos ensina que a gente tem que construir a educação, a gente tem que ensinar as pessoas a lerem a partir do seu contexto, sempre crítico, sempre podendo ser crítico, o porquê disso, o porquê daquilo, em que contexto a pessoa vive. Então, eu me lembrei muito disso. Se ele, que é o responsável por toda a educação no Brasil, tanto de dar as diretrizes para o ensino fundamental, o ensino médio, curso superior, pós-graduação, está falando dessa forma, você imagina aquela pessoa que não teve acesso a uma educação formal. Então, é nesse sentido. Nós precisamos valorizar a educação, valorizar os profissionais de educação, valorizar a pesquisa. Nós não podemos ficar formando teorias, fake news, inverdades, mentiras, como ele colocou. Então, realmente foi nefasto a sua entrevista, e não adianta a pessoa falar, me desculpe a quem foi ofendido. Isso aqui ofendeu a inteligência humana. Sabe, quando você traduz isso para o inglês, um ministro da educação falar isto, já pensou, troque a palavra gay por judeu ou por negro, como que seria a reação das outras pessoas? Então, eu não posso julgar as pessoas evangélicas, eu não posso julgar as pessoas com deficiência, eu não posso julgar as pessoas que têm uma orientação diferente de minha. Muito pelo contrário, eu tenho que respeitar, em certas situações eu tenho que aceitar, o máximo que eu posso é dar um conselho se alguém vir pedir para mim, mas não usar um jornal de grande circulação nacional para destilar este ódio. Por fim, Tony, você faz uma afirmação que chama muito a atenção. Você escreveu, abre aspas, o ministro não matou absolutamente ninguém com sua fala, mas afiou as facas, engatilhou os revólveres, juntou as pedras dos assassinos dos mais de 300 pessoas LGBTI+, mortas cruelmente todos os anos no Brasil por serem LGBTI+. Eu gostaria do seu comentário para essa afirmação. Quando você faz uma fala, você dá uma opinião, e essa opinião é de uma pessoa que tem autoridade, ela legitima certas pessoas. E nós já temos vários casos no Brasil e no mundo de pessoas que matavam o gay, que mataram lésbica, que mataram travestis, e que falavam, não, essa pessoa aqui era uma pessoa que estava prejudicando a sociedade porque ela era gay. Então ela merece morrer. Então nós tivemos um caso muito emblemático
no interior de São Paulo, que um assassino matou uma pessoa trans e tirou o coração dela. Então isso está nos jornais. Tirou o coração dela e no lugar do coração foi lá e colocou uma estátua de um santo. Então, isso vai formando uma opinião, vai formando uma cultura. E quando você tem influência, e o ministro da Educação é o maior influenciador na educação, porque ele está investido disso. Então, e eu sou uma pessoa que sigo a Constituição e procuro seguir a Constituição. Nesse sentido, ele realmente não matou, mas ele afiou a faca. Ele afiou a faca e autoriza as pessoas a tratar as pessoas LGBTI+, como um objeto. Tony, foi um prazer receber você no nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Eu espero contar com a sua participação mais vezes por aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Francisco. Sempre é bom a gente estar conversando com as pessoas sobre direitos humanos. E eu queria só agregar, eu coordenei uma pesquisa em 2016, nós fizemos uma pesquisa em 7 países. E nesta pesquisa colocava que 73% da comunidade LGBTI+, sofre bullying nas escolas. 60% se sente inseguro de ir para as escolas. E 36% sofre violência física. Então, nesse sentido, é por isso que é importante a gente debater, é sempre importante a gente se indignar, e a gente tem que saber o que essa pessoa está falando, e a gente tem que contestar de forma muito tranquila. A minha carta ao ministro da Educação foi extremamente educada, polida, vários advogados e advogadas revisaram, para que eu não cometesse absolutamente nem uma incoerência do meu pedido e da minha... mas eu tenho que demonstrar minha indignação de forma concreta. Então, bacana, parabéns, Francisco, e vamos juntos modificar a situação do nosso país por uma educação gratuita, com qualidade, e que as pessoas possam participar, dar sua opinião, sempre opiniões balizadas, opiniões que respeitem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal. Um grande abraço. Brasil tem muitos estudantes no ensino superior. Em 2019, havia 8,6 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Isso é muito ou pouco? A resposta para essa pergunta não é simples. O debate sobre o acesso à educação superior no Brasil não é novo. Não raro se ouve que a prioridade para os investimentos na educação brasileira deveria ou deve privilegiar a educação básica. Seria esse um falso dilema? Bom, em artigo recente publicado em diferentes veículos de mídia, o professor João Batista Araújo de Oliveira, Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto e cofundador da iniciativa Base 10, ele que é psicólogo e doutor em educação pela Universidade do Estado da Flórida, com pós-doutorado na Universidade de Stanford, e que já atuou como professor, entre outras instituições, na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo inclusive passado pela Secretaria Executiva do MEC na década de 90, ele apresentou resposta para a pergunta, A pergunta se há excesso de matrículas na educação superior. E sim, ele entende que há. O podcast Educação em Destaque entrou em contato com o professor João Batista para ouvi-lo sobre essa questão. A íntegra da nossa conversa você confere agora. Professor João Batista, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação no nosso programa. É um prazer recebê-lo para essa conversa. Olá, Francisco. É um prazer estar com você e seus ouvintes. Estou às ordens. Professor, recentemente o senhor escreveu um artigo, publicado em vários veículos, tratando sobre uma questão. Aliás, o título é uma interrogação. Excesso de matrículas no ensino superior. Eu gostaria que o senhor apresentasse para quem nos ouve os 3 ângulos que o senhor apresenta no texto ao iniciar a sua reflexão como resposta para essa questão. O título está com interrogação e é de propósito. Foi um artigo feito para pensar. É uma questão complexa, precisa ser examinada de vários ângulos. O primeiro ângulo é o ângulo da perspectiva demográfica. O número de ingressantes no primeiro ano da faculdade
é maior do que o total de jovens de 17 anos, ou seja, de uma coorte, como chamam os demógrafos. Dessa perspectiva, nós temos um excesso de vagas. O segundo ângulo do artigo foi a perspectiva da relação entre os que concluem o ensino médio e o número de vagas. Foram menos de 2 milhões de concluintes para mais de 3 milhões de vagas, ou seja, uma vaga e meia para cada aluno. Portanto, há excesso. E o terceiro ângulo, que foi a perspectiva que se refere aos critérios para entrar no ensino superior. O ensino superior não faz parte da educação obrigatória. E há várias razões para isso. Uma delas é que, dado o nível de exigência, não é plausível esperar que todos os jovens queiram ou estejam preparados para cursar o ensino superior. Portanto, também dessa perspectiva, há um excesso de oferta. Em uma palavra, se levarmos em conta a relação do ensino médio com o ensino superior, temos sim um número excessivo de vagas no ensino superior. Isso não significa que está certo ou errado. Pode haver outras justificativas, como foi o que eu discuti no artigo. Além desses ângulos, o senhor analisa a questão também sob a perspectiva da eficiência e conclui que uma das marcas registradas do ensino superior no Brasil é a ineficiência, o longo tempo que os indivíduos levam para concluir o curso. Eu gostaria que o senhor detalhasse os dados que lhe permitem chegar a essa conclusão. A pergunta agora é sobre eficiência. Esta é outra razão para refletir sobre o ensino superior. Ele é muito ineficiente. Mas o que é ineficiência no caso? Nós temos pelo menos duas formas de medir. Uma delas seria o tempo que as pessoas levam para cursar os 4 anos do ensino superior. No Brasil, os dados mostram que as pessoas levam muito tempo para cursar o ensino superior. 4, 5, 6, 7 anos. Em média, mais de 6 anos. Isso custa tempo, custa dinheiro, custa vagas que são ocupadas. Umas pessoas estão ocupando as vagas de outras, sobretudo no ensino público. Veja bem, Francisco, eu vou lhe dar apenas um número. Se todos os alunos concluíssem o ensino superior em 4 anos, nós teríamos cerca de 2 milhões de formandos a cada ano no Brasil. No entanto, se formam apenas 1 milhão e 200 milhões. Apenas, se é que se pode dizer apenas. Isso sem contar a quantidade de pessoas que abandonam o curso antes de formar. Mas nesse caso não se trata de uma perda total, mas é um indicativo de ineficiência, especialmente para aqueles alunos que assumiram débitos e vão ter que se desdobrar para pagar as suas dívidas. O mercado de trabalho foi outro aspecto em que o senhor embasou a sua análise. O senhor questionou, abre aspas, o mercado de trabalho tem condições de absorver 1,25 milhão de graduados a cada ano? Tem condições de oferecer a eles ocupações e salários compatíveis com o seu nível de formação? E aí, professor, quais as respostas para essas perguntas? Bem, Francisco, vamos combinar que uma coisa são as decisões individuais, a outra é o que a sociedade responde a respeito, né? Então, eu quero fazer medicina, quero fazer engenharia, filosofia, poesia, o que quer que seja, né? É razoável esperar que todo mundo, qualquer que seja a sua opção, vai poder contribuir para a produtividade da sociedade. E também é razoável esperar que a sociedade, especialmente a economia, gere emprego para a grande maioria das pessoas. Mas não é sensato esperar que a sociedade ou o mercado irão criar um emprego específico para atender à escolha profissional de cada um. Nem mesmo nos países totalitários mais centralizados conseguiram algo perto disso. O que nós temos no Brasil? Mais de 20% das pessoas com nível superior que trabalham em ocupações típicas que exigem apenas o ensino médio. Isso, portanto, sugere que possivelmente é um excesso de pessoas com nível superior, ou seja, em relação à demanda do mercado, e que o mercado de trabalho não tem condições de absorver. Mas também sugere, ao mesmo tempo, que o mercado de trabalho valoriza a educação. Quer dizer, mesmo que ele não precisa de pessoas daquele nível, ele prefere empregar e pagar até um pouco mais se ele tiver essa escolha. Em caso de dúvida, ele escolhe quem tem mais anos de estudo, e isso reforça a crença nas pessoas de que vale a pena tentar, ainda que não venha
a concluir o ensino superior. Portanto, é um sistema que tem uma certa racionalidade, embora essa racionalidade produza alguma ineficiência. Professor, o senhor conclui o seu texto com esta afirmação, abre aspas, temos, sim, um ensino superior gigantesco. Sobre isso não pode haver dúvida. Da forma como opera e é financiado, é indefensável, pelas ineficiências e injustiças que cria e perpetua, mas é algo que tem conserto. Fecha aspas. E aí, professor, por onde começa o conserto e o que é possível fazer? O ensino superior é gigantesco? Essa é uma excelente pergunta, Francisco. E ela merece uma resposta contundente. O ensino superior é gigantesco e, de certa forma, isso é indefensável porque é ineficiente e é injusto. Aí você pergunta, por onde começar? Bom, depende de quem responde a pergunta ou para quem que eu estou fazendo a resposta. Vamos pensar aqui no sistema educacional, né, ensino básico. Então, a primeira coisa mais importante para você assegurar mais sucesso no ensino superior é melhorar a qualidade, né, de forma que dê condições melhores para os indivíduos quando chegarem à universidade. Muita gente chega porque não acompanha, não tem nível adequado para poder acompanhar os estudos. Segundo ponto importante é você ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, como se faz no resto do mundo. Esse é um grande calcanhar de Aquiles na educação brasileira. Faltam escolas técnicas de nível médio e prevalece o espírito de que fora da universidade não há salvação. Esse é um entendimento equivocado e de elevado custo para a sociedade e para as pessoas. Essas medidas, né, devem ser complementadas com serviço de orientação profissional no final do ensino fundamental, para ajudar as pessoas a dimensionar suas opções e tomar decisões mais adequadas às suas condições, às condições do mercado, aquilo que efetivamente pode levá-las a ter uma escolaridade mais compatível, né, com a sua condição, com as suas possibilidades. Agora, se você perguntar, né, pessoas que já estão, as instituições, as políticas relacionadas diretamente ao ensino superior, né, aí há várias iniciativas. A maioria delas depende do governo federal, né, e não temos tempo para aprofundar esse assunto agora, pode ficar para outra entrevista. Mas eu vou mencionar aqui apenas 2 exemplos. Né? O primeiro seria simplificar drasticamente a legislação da regulamentação do ensino superior, de forma que dê às instituições de ensino superior mais liberdade, né, para poder se ajustar ao mercado, criar cursos de menor duração, diplomas mais adaptados às profissões que não existem, né, e não a ocupações que são definidas por alguém em algum conselho, mas que não tem nada a ver com o mercado de trabalho. Né. E a segunda, que é muito importante, né, do ponto de vista de equidade, de eficiência, é você levar a sério o sistema de crédito educativo. É muito importante que exista um sistema de crédito educativo. Mas é mais importante ainda que o governo leve a sério os empréstimos que faz. Na medida em que a cada 2, 3 anos ele perdoa as dívidas, ele desencoraja as pessoas de levar a sério o empréstimo que tomou, né, e mina a capacidade do setor privado de oferecer esse crédito que a pessoa vai tentar o outro crédito mais fácil do governo. Então é importante que o governo leve a sério aquilo que ele faz com o dinheiro público. Professor João Batista, foi um prazer receber o senhor no nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Espero contar com a sua participação mais vezes por aqui. Eu queria agradecer você, Francisco, pela oportunidade aqui e aos ouvintes que nos seguiram. O tema é complexo, precisa ser mais conhecido e mais debatido. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Centenário da Semana de Arte Moderna. A nossa dica cultural da semana é sobre este acontecimento que marcou a história do Brasil. Apresentar uma paisagem até então inédita da Semana de Arte Moderna de 1922 foi a proposta que a professora Flávia Camargo Toni, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, em parceria com a jornalista e musicóloga Camila Fresca e a especialista em políticas públicas na área de cultura, Cláudia Toni, ofereceu ao SESC, o Serviço Social do Comércio.
As cores e a emoção estética de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante e outros mestres agora fluem com os sons que encantaram a sua arte há 100 anos. O projeto Toda Semana, Música e Literatura na Semana de Arte Moderna, apresenta a íntegra dessa paisagem sonora em 4 CDs produzidos pelo SESC, que estão disponíveis gratuitamente e online. Dispõe também de um livreto com trechos de conferências e poemas lidos durante a semana de 22, alguns deles pouco conhecidos. Todo o material pode ser acessado gratuitamente pelo endereço sesc.digital/colecão/toda semana. Colecão aí seria coleção, mas nessa linguagem aqui ele fica sem a cedilha e sem o tio. Então, repetindo, o endereço é sesc.digital/colecão/toda semana. Neste endereço você vai ouvir preciosidades como A Emoção Estética na Arte Moderna, de Graça Aranha, na voz do ator Antônio Salvador. Eu vou deixar, inclusive, esse poema no final do podcast. Então, esse é o nosso presente para você aí, ouvinte, esse poema de Graça Aranha, na voz do Antônio Salvador. Além de sonatas de Villa-Lobos, os CDs trazem ainda leituras de poemas de Guilherme de Almeida, o poema As Galeras, Luiz Aranha, com Drogaria de Éter e de Sombra, e Mário de Andrade, Domingo, entre outros, feitas por nomes como Homero Velho, Lígia Ferreira e Mônica Salmazo. O ator Antônio Salvador lê ainda um trecho do romance Os Condenados, de Oswald de Andrade, no disco 3, e no disco 4 houve-se um trecho da conferência intitulada Arte Moderna, de Menotti Del Picchia. Então é isso, você vai celebrar aí o centenário da Semana de Arte Moderna em grande estilo, seguindo essa dica aqui do podcast Educação em Destaque. Só para lembrar, você acessa esse conteúdo dos 4 CDs que estão disponíveis online e gratuito aí pelo endereço sesc.digital/colecão/toda semana. E estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Para a realização deste programa, consultamos as seguintes fontes de informação por meio dos seus sites: Congresso em Foco, portal do Instituto Alfa e Beta, portal do Jornal Estado de São Paulo, Jornal da USP e portal do SESC São Paulo. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Este programa é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade, e ele só é possível porque nós contamos com o apoio dos seguintes parceiros: o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes-PA, e o ADURGS Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. E você também, como eu falo sempre por aqui, você pode apoiar este podcast. Procure por Educação em Destaque no Facebook, no YouTube, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, acione o sininho ali e assim você vai ser informado toda vez que a gente subir conteúdo novo por aqui, e a gente faz isso sempre às sextas-feiras. No Instagram, o nosso perfil é o educação.destaque. Então vai lá e segue aí o nosso perfil. Eu fico por aqui e espero você na próxima semana. Então você fica agora com A Emoção Estética na Arte Moderna, de Graça Aranha, na voz do ator Antônio Salvador. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Graça Aranha. A emoção estética na arte moderna. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida,
se não são jogos da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Para esses retardatários, a arte ainda é o belo. Que importa que o homem amarelo ou a paisagem louca ou o gênio angustiado não sejam o que se chama convencionalmente reais? O que nos interessa é a emoção que nos vem daquelas cores intensas e surpreendentes, daquelas formas estranhas, inspiradoras de imagens e que nos traduzem o sentimento patético ou satírico do artista. Que nos importa que a música transcendente que vamos ouvir não seja realizada segundo as fórmulas consagradas. O que nos interessa é a transfiguração de nós mesmos pela magia do som, que exprimirá a arte do músico divino. É na essência da arte que está a arte. É no sentimento vago do infinito que está a soberana emoção artística derivada do som, da forma e da cor. Toda a manifestação estética é sempre precedida de um movimento de ideias gerais, de um impulso filosófico. E a filosofia se faz arte para se tornar vida. E eis chegado o grande enigma, que é o de precisar as origens da sensibilidade na arte moderna. Este supremo movimento artístico se caracteriza pelo mais livre e fecundo subjetivismo. É uma resultante do extremado individualismo que vem vindo na vaga do tempo há quase 2 séculos até se espraiar em nossa época, de que é feição avassaladora. A remodelação estética do Brasil, iniciada na música de Villa-Lobos, na escultura de Brecheret, na pintura de Cavalcanti, Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita e na jovem e ousada poesia, será a libertação da arte dos perigos que a ameaçam do inoportuno arcadismo, do academismo e do provincialismo. Ignoro como justificar a função social da academia. Ah, se os novos escritores não pensassem na academia! Se eles, por sua vez, a matassem em suas almas! Que descortino imenso para o magnífico surto do gênio! Enfim, liberto de mais esse terror! Onde a nossa grande pintura, a nossa escultura e a nossa música, que não devia esperar a magia da arte de Villa-Lobos para ser a mais sincera expressão do nosso espírito divagando do nosso fabuloso mundo tropical? E, no entanto, eis a paisagem brasileira. É construída como uma arquitetura. São planos, volumes, massas. A própria cor da terra é uma profundidade. Os vastos horizontes absorvem o céu e dão a perspectiva do infinito. Como ela provoca a transposição pela arte, que lhe dê no máximo realismo a mais alta idealidade. Da libertação do nosso espírito sairá a arte vitoriosa, e os primeiros anúncios da nossa esperança são os que oferecemos aqui à vossa curiosidade. São estas pinturas extravagantes, estas esculturas absurdas, esta música alucinada, esta poesia aérea e desarticulada. Maravilhosa aurora,